Bom, pessoal, então vamos iniciar nossa apostila, né? Nós havíamos feito o, o exercício resolvido, né? Da apostila 9, vértice e conjunto imagem. Então, nós fizemos exercícios resolvidos, vamos para os exercícios propostos. Fazer alguns aqui e depois vocês façam o restante para tarefa. Ok? Então ele fala o seguinte nesse primeiro exercício: obter o vértice e o conjunto imagem da função f reais em reais definida por quem? F de x igual. Então eu tenho f de x igual a x quadrado menos 6x mais 4. Obter o vértice. Então vamos lá. Então, para nós fazermos o estudo de caso dessa função, o que nós vamos fazer? Encontrar o A, o B e o C. Ok? Vamos lá, pessoal. Então fiquem atentos aí para vocês estarem ligando a câmera aí para fazer as participações. Giovana Juvenal de Oliveira, vamos lá. Bom dia, Giovana, tudo bem? Giovana, meu A vale Bom quantos? dia, senhor. O meu A nessa função vale quantos? Um. Exatamente. Não tem nada, automaticamente é 1, certo, Giovana? Então não tem nada na frente, o A é o termo que multiplica o x quadrado. Quem tem dúvida, lembra que a nossa função é dada por A vezes mais C. A vezes x quadrado vezes x, né? Então A mais A é o termo que multiplica o x quadrado, o B é o termo que multiplica o x e o C é o termo independente. Então, Giovana, o nosso A vale 1, né? Uhum. E o B, Giovana? Menos 6. Exatamente, leve em consideração o sinal, tá? Menos 6. E o C, Giovana? 5. 5, ok. Giovana, o A é maior ou menor que zero? Maior. A maior que zero. Se ele é maior que zero, nós sabemos que se tem x quadrado aqui, é uma função do segundo grau, ok, Giovana? Ou uma função quadrática, tudo bem? Porque está elevado ao quadrado, então é uma função do segundo grau. Função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, qual que é o gráfico da função do segundo grau, Giovana? É sempre uma Parábola. parábola, isso mesmo. Parábola. Se o A é maior que zero, Giovana, a parábola tem concavidade voltado para baixo ou voltado para cima? A maior que zero. A parábola Acho tem que concavidade para cima, não é? para cima, Giovana, maior que zero para cima, ok. Então, concavidade voltada para cima. Tudo bem, Giovana? Ok, se ela tem concavidade voltada para cima, onde ela intercepta o eixo Y, Giovana? Intercepta o eixo Y na onde? Sempre no termo. No. Lembra, Giovana? Termo independente, tá? O termo independente. Quem que é o termo independente, Giovana? É o? O C. Isso. Exatamente, no termo independente o C. Ok? Então ela tem. Qual que é a coordenada dela? Minha coordenada sempre é x e y. Então o que significa isso? Significa que o meu x é zero, certo, Giovana? E o meu y vale 5. Então, o que dá para nós já entendermos nessa situação? Ó? Dá para nós entendermos que ela tem a concavidade voltada para cima, ok? Só que é o seguinte, Giovana, quando ela interceptar o eixo y, esse cara aqui, ó, que é esse ponto, ele vai ser quem? 0 e 5, que é o termo independente. Certo, Giovana? Só que a minha parábola também pode fazer isso, ó. Ela pode fazer isso aqui, ó. Passar lá
certo? Mas ela vai passar aqui. Ela também pode fazer isso aqui, ó. Mas de acordo com esse estudo de casos que nós acabamos de fazer, eu sei que a minha condição da minha parábola pode ser nesses estilos aqui. Tudo bem? Pode passar aqui também, ó. E não interceptar o eixo X. Tudo bem, Giovana? Ficou claro para você? Muito obrigado, Giovana, pela sua participação. Então vamos lá. Nós vimos também. Agora nós vamos encontrar quem? Agora nós vamos encontrar as raízes, ok? Então, encontrar as raízes. Tudo bem, pessoal? Isso daqui é como se fosse uma receita do bolo. Para eu fazer os exercícios, eu tenho que entender essas condições aqui. Então, vocês precisam praticar essas condições. Função de segundo grau precisa fazer o estudo de caso da função de segundo grau. Então, isso daqui é um passo a passo, tá? Isso aqui é um passo a passo. Então, encontrar as raízes. As raízes eu posso encontrar por quem? Por Bhaskara, né? As raízes. Primeiro eu preciso ter as condições do delta, que é a mesma coisa que o discriminante. Quem que é o discriminante ou delta? Qual que é a fórmula do delta? Vocês lembram? B elevado à segunda menos 4 vezes o A. B ao quadrado menos 4AC. Esse é o delta. Certo? Ou também nós podemos encontrar por quem? Pelo método da tentativa. Quem que é o método da tentativa? Soma ou produto. Quem que é soma e produto? A soma menos B sobre A. O produto é C sobre A. Ok? O que que acontece se o delta for maior que zero? O que que acontece se o delta for maior que zero? O que que acontece se o delta for maior que zero? Possui duas raízes reais e distintas. O que que significa isso? Vamos lá, fazer de novo o gráfico. Presta atenção. Se o delta for maior que zero, ou seja, meu discriminante der lá, um exemplo, der 25, o que que acontece? Eu já sei que a minha função, a concavidade é voltada para cima, ela vai passar lá na onde? Ela vai passar aqui no 0 e no 5, que é esse ponto. E se o delta for maior que zero, ela possui duas raízes reais e distintas. O que que significa isso, raiz? Essa é a minha primeira raiz, essa é meu x1 e esse aqui é meu x2. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Sim. E aí o que que acontece? Quem que é esse cara aqui, ó? Esse ponto aqui, quem que é esse ponto aqui? É o valor mínimo que ela atinge. Quem que é o valor mínimo que ela atinge? É conhecido como o quê? Vértice. Esse cara é o valor mínimo que a parábola atinge. Ele é conhecido como quem? Vértice. É o que nós vamos fazer, ó. Obter quem? O vértice e o conjunto imagem. Então é isso que ele quer. Ele quer o vértice e o conjunto imagem. Ele quer esse cara aqui. Ok? Ficou claro para todo mundo? Sim.
Vamos lá. Se meu delta for igual a zero, o que significa? Se eu calcular o meu delta aqui e o meu delta for igual a zero, o que acontece? Ela possui o quê? Duas raízes reais e o quê? Iguais. Então, o que significa isso? Significa que ela possui duas raízes reais iguais. Então, ela vai passar aqui no 0 e no 5, ó, só que ela vai chegar aqui e vai voltar. Então, ela possui apenas duas raízes reais iguais, ou seja, essa raiz é igual a... Então, meu x1 aqui é igual ao meu x2. Ok? Então, aqui, o meu x1 é igual a quem? Meu x2. Aqui é a mesma coisa, é o valor mínimo que ela atinge, conhecido também como o quê? Como vértice, ok? Também é o vértice. Ficou claro? Sim. Se o meu delta for menor que zero, o que acontece? Se meu delta for menor que zero, não possui raiz. Não possui raízes reais. Não possui raízes reais. Ok? Quer dizer o quê? Que ela vai passar aqui, só que ela não vai bater no x, ó. E ela vai voltar. Então ela não possui raiz. Ficou claro? É isso daqui que vocês precisam saber da função de segundo grau. Então, quem não sabe ainda, por favor, se não entendeu, depois volta no vídeo e precisa praticar esses conceitos básicos da equação do segundo grau. Porque isso daqui você vai levar para o segundo ano, para o terceiro ano, e quem for fazer faculdade relacionada à parte das exatas, isso daqui vai fazer um diferencial, porque quando o cara sabe a função do segundo grau, ele entende todos os conceitos, o que acontece no estudo de caso, que nós acabamos de fazer no estudo de caso da função do segundo grau. Quando ele entende isso, ele já bate o olho na função, ele já sabe tudo que vai acontecer. Certo? Então, aqui está a receita do bolo do estudo da função do segundo grau, que vocês precisam ter em mente. Então, quem não entendeu ainda, depois, quando terminar a aula, volta no vídeo para vocês entenderem com calma e com tranquilidade. Porque isso daqui vocês vão levar para o segundo ano, para o terceiro ano, certo? Então, porque tudo que você vai fazer, geralmente o exercício, ele cai numa função de segundo grau. E você já tendo tudo isso em mente, você já consegue desenvolver o exercício sem estar fazendo conta. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Não terminou, tá? Aproveitei
Então vamos lá. Então ele fala para nós determinarmos o vértice. O que acontece? Basta nós encontrarmos o x do vértice e y do vértice. Quem que é a minha fórmula do x do vértice? Olha lá. X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice menos b sobre 2a. E o meu y do vértice menos delta sobre 4a, ok? Então eu sei aqui que o meu a nessa função vale 1, o meu b vale menos 6 e o meu c vale 5. Certo? Vamos lá, João Paulo Duarte. Cadê o senhor, meu amigo? Bom dia, tudo bem? Tá frio aí, meu irmão? Tá. Pouquinho, né? Uhum. Vamos lá. O meu B vale quantos? Então eu preciso encontrar meu X do vértice. O que significa isso? Nós vimos lá, significa aqui, ó. Ele passa aqui no 0 e no 5. Ele vem e faz... Nós não encontramos o delta, né? Nós encontramos o delta. Nós ainda não encontramos o delta. As raízes. Mas o que acontece? Ele quer esse x do vértice aqui, ó. Esse é o vértice, né? Então ele quer essa coordenada, ou seja, a coordenada de x do vértice e aqui a coordenada de y do vértice. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então o meu x do vértice, eu vou fazer a substituição. O menos é da fórmula, meu b vale quantos, ô João Paulo? Quantos que vale meu Menos b? 6. Então vai ficar menos 6, ok? Dividido por 2 vezes a. Quantos que vale meu a? 1. Ok. Então meu x do vértice, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá quantos? 3. 3, ok? Pronto, agora meu y do vértice. Menos delta sobre 4a, então não tem jeito, o delta eu tenho que calcular, ok? Quem que é meu delta? B ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Certo? Meu b vale quantos? João Paulo? Menos 6. Coloca dentro do parênteses. Eleva ao quadrado. Menos 4 vezes a. O meu a vale quantos? 1. E o c? 1. 5, ok? Menos 6 ao quadrado dá quantos? Todo número negativo elevado a um expoente par é sempre positivo. 6 vezes 6, João Paulo? 36. 36, ok. Aqui, como é positivo aqui, então fazendo jogo de sinal, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Então aqui vai ficar menos. 4 vezes 5 dá quantos? 20. 20. 36 menos 20, 16, ok? Então meu delta, ele é maior que zero. Qual que é a condição quando o delta é maior que zero, João Paulo? O que acontece? Ela possui quantas raízes? Quando o delta é maior que zero, 2 raízes reais e distintas. isso possui duas raízes reais e distintas. Ok? Então, o que significa isso? Significa aqui é o eixo X. Eixo X, conhecido como eixo da abscissa, ok? O eixo X é conhecido como eixo da
Diga aí, João Paulo. O eixo X é conhecido como o eixo da abscissa. Entendeu? Sim. E o eixo Y é conhecido como o eixo da Não sei, professor. ordenada. Marque aí. X abscissa. Y ordenada. Y. Então, o que significa isso? Significa que eu vou ter a minha função assim, ó. Vai fazer assim, ó. Quem que é esse cara aqui? O 0 e o 5, ok? Certo? Porque é o termo dependente, ó. O termo dependente é o 5, certo? Então, 0 e 5. O que significa ele passar aqui e aqui, João Paulo? As raízes? São as raízes, ou seja, meu x1 e meu x2. Eu não encontrei ainda. Quem que nós vamos encontrar? Olha lá. Ele não pediu para encontrar o vértice? Esse cara aqui, que número que é esse cara aqui, ó? Esse aqui vale quantos? Ó, professor. Essa ordenada aqui, ó. Que valor que é esse daqui para x? Aqui. Vale quantos esse x aqui, ó? 3? Oi? 3? 3. Por que 3? Por causa que tá ali no X do vértice. Isso, porque é o vértice, ó. Então o vértice tem como coordenada para x3. Agora nós vamos encontrar quem? A coordenada de y, ó. Que é isso daqui. Como que eu faço para encontrar a coordenada de y, ou o par ordenado? A fórmula não é menos, ó, não é menos delta. Quantos que deu meu delta? 16. 16. Dividido por quantos? 4 vezes A. O A é 1, não é? Sim. Menos 16 dividido por 4 dá quantos? Menos 4. menos 4. Então, quantos que vale esse ponto aqui? Menos 4. Então eu sei que o meu vértice ele tem 3 para x e menos 4 para y. Ficou claro para você, sim ou não? Sim. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Então ele fala o seguinte, ó. O que acontece? Então nós encontramos aí, fizemos a parábola, certo? Para eu encontrar o meu valor das minhas raízes, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para encontrar os valores das minhas raízes? Ou eu jogo na fórmula de Bhaskara, né? Ou na soma e produto. Ok? Olha lá, ó. Soma. Não é menos B sobre A? Menos B. Então, menos, o meu B é menos 6. Então, é menos 6 dividido por 1. Isso aqui vai dar mais 6. Quem que é o produto? Não é C sobre A? C é 5 e A é 1. Então, dá 5. Que número vezes outro dá 5? Ou seja, meu produto por tentativa. 5 vezes 1 não dá 5? Olha lá, produto é vezes. Bateu? Bateu no produto, ok. 5 mais 1. Quantos que é 5 mais 1? 6. Na soma, bateu o valor da soma? Sim ou não?
Conseguiram entender, pessoal? Então, meu x1 aqui vale quantos? Meu x1 vale 1 e meu x2? 5. Ficou claro? Encontrei minhas raízes. Acabei de encontrar minhas raízes. Ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Sim. Ok. Aí ele fala o seguinte. Ele fala para nós encontrarmos o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? Conjunto imagem. O conjunto imagem, o que significa? Significa que você atribui valor para x e encontra quem? Encontra o y. Então, o que acontece? O conjunto imagem é o quê? É você atribuir um valor para x. Vou atribuir um valor para x. Que valor? Valor qualquer. Certo? Se eu atribuir valor para x, falar que o meu x aqui é 2, o que vai acontecer? Ele vai bater no gráfico aqui, ó, ele bate no gráfico, e quem que é a outra coordenada dele? Não vai refletir aqui no ponto, no eixo y? Ok? Se eu atribuir aqui, ó, 4 para x, ele vai bater no gráfico aqui e vai refletir lá, no eixo y, não vai? Sim ou não? Vocês estão me entendendo, pessoal? Sim ou não? Sim. Ok, vamos lá, Gustavo, cadê o senhor? O senhor está aí, Gustavo? Tô sim. Gustavo, seguinte, o senhor entendeu? Qualquer valor que eu, ó, vou atribuir um valor aqui, ó, para x aqui, ó, na parte negativa. O que vai acontecer? Não vai bater lá no gráfico e depois não vai espelhar aqui no eixo y? Sim. Então, toda coordenada que eu atribuo para x, eu tenho um valor de y. Então, quando ele fala conjunto imagem, quem que é conjunto imagem? Você vai verificar no seu eixo y. Ou seja, tudo que está acima de menos 4 vai ser o seu conjunto imagem. Porque se eu pegar um valor aqui, ó, abaixo, vamos supor, se eu pego um valor aqui, dá isso daqui e bate aqui no eixo y. Bateu no gráfico? Esse valor aqui, essa coordenada, bateu no gráfico? Bateu? Não, no gráfico não, ele está fora do gráfico. Você pega aqui, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto ele está no gráfico? Ele bateu? Não, no gráfico não. Não está no gráfico, certo? Ou na nossa parábola, né? A nossa parábola está aqui. Então esse ponto ele não está em cima da parábola. Se ele não está em cima da parábola, ele não tem conjunto imagem, certo? Porque o conjunto imagem sempre nós vamos olhar no y. E o y, esse valor, ele não está incluído. Seria o quê? Menos 5, vamos colocar aqui menos 6. Então quer dizer o quê? Aí vamos falar que esse cara seria o 6. 6 e menos 6, ele não possui imagem. Por quê? Porque não está batendo no gráfico. Ficou claro para vocês? Agora é o seguinte, se eu pegar um outro ponto aqui, ó. Se eu pego esse valor aqui, ó. Então ele vem aqui, ó, bate aqui e reflete lá no y. Eu não tenho uma coordenada para y? Bateu no ponto e eu tenho uma coordenada para y. Então, ó, pegou no meu conjunto imagem. Ficou claro para todo mundo? Dá para explicar de novo? Entendi. O conjunto imagem, sempre quando você pegar um ponto, ó, vou pegar esse ponto aqui, ó. Quem que é a coordenada dele, ó? Você vem aqui, ó, desce para x, então ele vai estar para cima de 5, e você vem aqui e pega esse valor para y. Então esse ponto, ele tem essa coordenada para y. Bom, isso aqui é 5, vamos supor que aqui seria um 10. Então quer dizer o quê? O seu conjunto imagem não é tudo isso daqui em relação ao eixo y.
Então, esse ponto aqui ele faz parte do seu conjunto imagem. Por quê? Porque ele bate lá no eixo Y e o seu eixo Y te garante que você tem uma coordenada para X, onde você passa no gráfico, e tem uma coordenada para Y. Ficou claro? Entendi um pouco mais agora. Então, qual que é a nossa resposta? A nossa resposta do nosso conjunto imagem. O conjunto imagem em relação à função vai ser o quê? Y pertence aos reais, tal que y precisa ser o quê em relação a menos 4? Todos os valores acima dele. O que significa os valores acima dele? Todos os valores têm que ser o quê? Maior ou igual a quem? A menos 4. Então essa é a minha resposta. Ficou claro, pessoal? Sim. Então, para eu pegar o meu conjunto imagem, eu tenho que verificar o eixo X ou o eixo Y. Para eu verificar a minha imagem, que eixo que eu tenho que verificar? Para eu pegar minha imagem, verificar o eixo X ou o eixo Y? Eixo Y? Eixo Y. Ok? Então aqui está falando de conjunto imagem, certo? Conjunto imagem, exercício 4. Vamos fazer exercício 3.
Então, no exercício, ele fala o seguinte: o lucro de uma loja pela venda diária X peça é dado por quem? Lucro em função de X é igual a 100 vezes 10 menos X vezes X menos 4. O lucro máximo por dia obtido com a venda de. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos um binômio aqui e aqui um binômio, né? Ele está sendo multiplicado, aqui ele também está sendo multiplicado, então nós vamos aplicar distributiva, ou seja, esse termo vezes esse termo, esse vezes esse, depois esse vezes esse e depois esse vezes esse. Então, meu lucro de X vai ficar da seguinte maneira: 100 vezes 10 vezes X é X. 10 vezes 4, 40. E mais com menos dá menos. Então, menos o quê? 40. Olha lá. Menos com mais dá menos. X vezes X dá quantos? X ao quadrado. Menos com menos, olha lá. Menos com menos mais x vezes 4 ou 4 vezes x, 4x, ok? Tem algum termo semelhante que eu possa agrupá-lo? Dentro do parênteses tem esse e esse, né? Que é grau 1. Então eu vou agrupá-los. Se eu tenho 10 e tenho 4, então eu tenho 14x menos 40 menos x quadrado. Aí o que eu tenho que fazer agora? Aplicar distributiva nesse 100, ó. O 100 eu aplico a distributiva em ambos os termos. Então eu tenho que o meu L de x, 100 vezes 14, 140x. 100 vezes 400, 4.000. E 100 vezes x, 100x quadrado. Então essa é a minha função, ó. Menos x quadrado mais 140x menos 4.000. Menos 100x quadrado. Menos 140x menos 4.000. Professor, Oi, eu tô com uma dúvida. diga. Não tinha que zerar o valor de x, tipo, porque daí não tinha que zerar o valor de x e jogar o zero e jogar o. Não tinha que zerar o valor de x. Cadê o senhor, meu amigo? Cadê o senhor que eu não estou vendo? Vamos lá. Por aí que a câmera que vai ligar daqui a pouco. Diga, meu parceiro. Não tinha que zerar o valor de x e depois jogar ele pro outro lado? Não porque zerar o valor de x. Ué, para fazer com que a equação funcione? Quê? Para fazer com que a equação do segundo grau funcione? Não. Aí ele quer saber o lucro máximo da loja, né? Qual que é o lucro máximo? O lucro máximo nós vamos verificar através da onde? Do x do vértice e y do vértice, né? Então a única coisa que dá para nós fazermos aqui agora é o que? Simplificar por 10, né? Dividir por 10, então vai sair esse zero, esse e esse aqui. Depois dá para eu dividir por 2. Aí dá para eu dividir por 2 de novo. A única coisa que dá para eu reduzir é isso. Então, menos 10 dividido por 2 dá 5, x quadrado, mais 7x, menos 200. É a única coisa que dá para eu fazer. Então, o que acontece? Nós vamos encontrar quem? As raízes. Por quê? Como eu sei que o meu A aqui é menor que zero, né? Meu A é menor que zero, o que acontece se o meu A é menor que zero? A concavidade é voltada para baixo ou para cima? Cima. Voltado para cima. Então ela atinge um valor máximo
e depois ela desce. Então esse valor máximo é o seguinte, é o valor que nós temos que encontrar, ou seja, o x do vértice, certo? Então para isso, quem que nós vamos encontrar? O delta, b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Então meu b dá 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é menos 5 e o c é menos 200. Certo? Sim. Vamos lá então. Aqui vai ficar 49, menos com menos mais com menos dá menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4 dá 4.000. Vou ver se... Vamos lá, aqui eu... Vamos pegar meu vértice aqui. Meu vértice é menos b sobre 2 que multiplica o a. Menos b. O b é 7. E o a é 5. Menos 5. Então, meu x do vértice aqui vai ficar menos 7 dividido por 2 vezes 5 dá 10. Mais com menos é menos. Então, meu x do vértice aqui deu menos 7 décimos. Pronto, já sei. Já vi onde tá o erro aqui, ó. Que é o seguinte, pessoal. Aqui vai dar 1.414 vezes 100 dá 1.400, não 140. Ok? Então, deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui dá 1.400. Vou ter que apagar tudo de novo. Então, vamos voltar aqui. Vamos só apagar aqui, ó.
Aqui dá 1.400 de X. Agora ok. Divide por 10, vai dar 140. Aqui vai dar 10. Na verdade, eu posso dividir por 100 aqui, ó. Corto mais um zero aqui, mais um zero aqui, ok. Não vai dar para dividir por 2, porque lá é 1. Então, não vai dar para dividir por 2 aqui. Agora, beleza. Menos 1x², 14x, 40. Delta, b² menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Quem que é meu b? Meu b é 14 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é menos 1. E o c é menos 40. Então, 14 ao quadrado, isso aqui é equivalente a 196. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. 4 vezes 40 dá 160. 196 menos 160 é 36. Ok? Então, se o meu delta é maior que zero, o que acontece? Quando o meu delta é maior que zero? O que possui? O que a minha função possui quando o meu delta é maior que zero? Duas raízes. Duas raízes reais e distintas, né? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho meu gráfico, né? O meu y e meu x. Aqui é o seguinte. O meu gráfico vai passar na onde? Ele vai fazer isso, certo? E vai voltar. Quem que é esse cara aqui, ó? Não é sempre o termo independente? Então, aqui é 0 para x e menos 40 para y, ok? Então, eu sei que eu tenho duas raízes reais e distintas. Eu tenho o meu x1 e tenho o meu x2. Eu preciso encontrar quem? Meu valor máximo. Quem que é meu valor máximo? Não é o vértice? Então, o que significa isso? O que significa? Significa que esse valor aqui que eu vou encontrar para x do vértice, ele vai ser o quê? O meu lucro máximo, certo? Esse valor que eu encontrar para x vai ser o meu lucro máximo. Então, vamos lá. Então, quem que é meu x do vértice? N menos b sobre 2a menos b. O b é 14. Dividido por 2 vezes a. O a vale quantos? Menos 1. Então, meu x do vértice vai ficar 14 dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos dá quantos? Dá mais. Quantos que é 14 dividido por 2? 7. Então, quem que é meu lucro máximo aqui, ó? Que valor que é o x do vértice? Não é 7? Então, o que significa isso? Aqui é o seguinte. O meu x é o valor das minhas peças e meu y é o quê? É o lucro, né? Em função de x.
Então quer dizer o quê? Que se eu fabricar 7 peças, o que vai acontecer? Vai ser o meu lucro máximo que eu vou ter aqui, ó. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Tudo bem, pessoal? João Paulo, Gustavo, Yasmin, Aida, Letícia, Estevão. Sim. Sim. Esse exercício 1 aqui, vou iniciar ele com vocês, mas vocês vão terminar. Que ele fala o seguinte, ó. Nesse exercício 1, considere as funções f e g. Então foi dada a função f de x, x quadrado menos 2x mais 8. E a minha função g de x, 2x mais 8. O valor mínimo da função, então ele quer encontrar o valor mínimo da função. Então você precisa encontrar o x do vértice e o y do vértice. Ou seja, ele fala o seguinte, ó. O valor mínimo da função é definida por quem? Por h de x. Então ele é definida por uma função h de x. O que é h de x? É o meu f de x menos quem? O meu g de x. Quem que é meu f de x? Meu f de x é isso aqui. Quem que é meu g de x? É isso. Então eu tenho que pegar, para encontrar minha função h, eu vou pegar meu f de x, x quadrado menos 2x mais 8. Não é menos? Então eu vou colocar meu menos aqui. Quem que é minha função g? 2x mais 2. Aí aqui o que eu tenho que fazer? Aplicar a distributiva com esse jogo de sinal aqui, ó. Então meu h de x vai ser o quê? X quadrado menos 2x mais 8. Menos com mais. Menos, menos com mais, menos. O que eu posso agrupar de termo semelhante aqui? X com x, né? Devo 2 e devo 2, estou devendo 4. Tenho 8 e devo 2, tenho 6. E aí eu dou continuidade para encontrar o x do vértice e o y do vértice. Ok? Tudo bem, pessoal? Sim. Então eu estarei disponibilizando